Hoje vamos falar a respeito de mais um tema, o Manual da Vida. Amém, irmãos? Amém. Esse será o nosso tema da pregação, o Manual da Vida. O que nós podemos entender com esse tema, o Manual da Vida? Algumas pessoas dizem que a vida não veio com um manual. Amém, irmãos? Dizem, você nasce e tudo aprende aqui neste mundo aqui. Enfim. E as pessoas, até outras, passam o maior tempo das suas vidas a procurar entender o que é a vida. E hoje nós vamos aprender sobre o Manual da Vida. Amém, irmãos? Se você quer entender o sentido da sua vida, ou o porquê de você estar aqui, neste mundo, vivo, então vais entender hoje o real motivo de tudo. Nosso livro de João, capítulo 15, 11, que nós lemos no início das nossas programações, encontramos algumas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele estava nos dizendo o seguinte: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém, irmãos? Jesus Cristo, seu desejo era de que nós tivéssemos uma alegria. Era para que nós tivéssemos uma alegria, não uma alegria incompleta, mas sim uma alegria completa. Só que essa alegria, ele revela aqui, não é uma alegria nossa, mas é a alegria de quem? Dele mesmo, a minha alegria. Que a minha alegria esteja onde? Em vocês. Cristo, quando veio neste mundo aqui, Ele tomou, a sua alegria, deu ao homem, e do homem tomou as suas dores para si. E Ele levou aquelas dores até ao Calvário na cruz para morrer por nós. Para que nós então ficássemos e sermos felizes. Só que isto aqui que estou a falar agora já tem a ver com a segunda parte da nossa pregação. Mas precisamos entendermos uma coisa muito importante. Quando nós vamos na loja, adquirimos um aparelho, Estamos a falar, por exemplo, de um telefone, compramos uma outra coisa, de grande valor, que é um pouco delicado de usar aquela coisa, sempre vem instruções de como aquilo funciona. Amém, irmãos? Isso, em outras palavras, chamamos de quê? De manual, do aparelho. Até eu poderia fazer uma outra questão. Quando você vai adquirir um aparelho, você vai à loja, ou, em outras palavras, como posso fazer a questão? Quando compramos um aparelho novo, quem sabe melhor como ele funciona? O fabricante ou o usuário? Quem sabe melhor como aquele aparelho funciona? É o usuário ou é o fabricante? É o fabricante, amém, irmãos? É por essa razão que ele deixa o quê? Ele deixa um manual. Por isso ele nos envia um manual de como aquele aparelho funciona. Da mesma maneira, Deus é o Criador da vida. Ele conhece o coração humano. Sabe aquilo que nos faz feliz e também sabe aquilo que nos destrói. Aquilo que nos faz bem e aquilo que nos destrói. Ele mesmo sabe. Nessa mesma vida que Ele nos concedeu, algumas pessoas dizem assim, a minha maldita vida. Não, a vida não é uma maldição, é uma bênção. Amém, irmãos? Então, só que Ele sabe melhor aquilo que nos faz bem e aquilo que nos destrói. É por essa razão que Ele não nos deixou sem direção. Ele nos deu a Bíblia como o manual para vivermos uma vida plena e feliz. Uma vida completa e feliz. Todas as instruções que o homem precisa para ser feliz, Deus deixou lá naquele manual lá.
que é o quê? Que é a Bíblia. Qual é a razão, então, de haver muitas dores, sofrimentos no mundo? Bom, é porque o grande problema, muitas pessoas querem viver a vida sem consultar nesse manual como é que nós devemos viver. E o resultado qual é? É uma sociedade de ansiedade, cheia de ansiedade, conflitos, vícios, famílias destruídas e pessoas sem paz. Esse é o resultado. Quando então o homem já decide fazer o quê? Viver a vida sem consultar no manual. Mas como é que eu devo viver esta mesma vida? O manual tem todas as instruções, irmãos. Não é você o homem, mero homem que está a viver, que entende melhor da vida do que o seu próprio Criador, aquele que lhe deu a própria vida. Não faz sentido isso. Deus é quem sabe melhor como é que a nossa vida é, como é que ela funciona. Até às vezes você pode se enganar e pensar que isto é o que é bom para você. Mas quantas vezes nós já trilhamos um caminho daquilo que nós achávamos que era uma boa coisa e depois nos arrependemos e voltamos atrás? Quantas vezes já nos aconteceu? Várias vezes, irmãos. Para dizer que nós, até mesmo nós não podemos entender a vida como ela é, porque a vida é algo complexo, que somente o fabricante, o criador desta vida, é o único que entende melhor sobre a vida. E como é que nós podemos ir ter com ele para termos o manual? Não precisamos ir termos com ele. Ele já veio até nós. Amém, irmãos? Só basta nós também abrir nossos corações para podermos, assim, recebermos a ele e as instruções que ele tem para com esta vida. Deus criou a vida, meus amados irmãos, e Ele sabe como ela funciona. Podemos abrir juntos o livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 27 até 31. Nós vamos lendo aí a respeito da criação da vida humana, e não só, mas também das suas responsabilidades que Deus lhe designara aqui neste mundo. Quando nós acompanharmos essa leitura, diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Amém, irmãos? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele deu a toda a terra para que toda a terra estivesse no comando do próprio homem. Assim como nós estamos aqui neste mundo, a vivermos neste mundo. Esse sempre foi o propósito de Deus, que nós vivêssemos aonde? Neste mundo. E Ele deu ao homem todas as ervas do campo, toda a árvore que dá fruto para que o homem pudesse comer, inclusive também os animais. Deus os casou, homem e mulher, para que vivessem uma vida feliz, plena. Os abençoou e disse: frutificai e enchei a terra. Deus era que eles pudessem crescer, se desenvolver, viverem felizes. E quando Deus viu a sua criação, Ele depois no versículo 31, Deus parou, contemplou e disse: uau, tudo é perfeito. Amém, irmãos? Deus declarou tudo perfeito. Deus quando contemplou que tudo estava perfeito. Não havia nem mal, nem nada, irmão. Quando Deus disse que tudo estava perfeito, existia sofrimento ali? Não. Havia morte ali? Não, irmãos. Logo, isso é o quê? É um intruso. Não estava nos planos de Deus. Para nós podermos perceber que se nós estamos a sofrer hoje, não pergunta: Deus, por que eu estou a sofrer? Irmãos, nos planos de Deus, quando Ele criou a terra, o homem, Ele colocou neste mundo aqui, não havia nenhuma maldade, não havia morte, não havia sofrimento, não havia fome, não havia doenças, irmãos. Tudo era perfeito, era belo. Qual era o plano de Deus para com o homem? O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Deus queria que o homem vivesse em comunhão com Ele mesmo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade estava nessa comunhão com Deus. Se o ser humano quer descobrir a verdadeira felicidade, vai descobrir que essa felicidade só podemos encontrar quando nós fizermos a vontade de Deus. Os anjos perceberam isso.
de que a verdadeira felicidade está em cumprir a vontade do nosso Pai. Por quê? Porque a felicidade verdadeira nasce dessa comunhão em que o homem tem para com o seu Deus. E Adão e Eva, por um tempo, eles entenderam isso. Mas depois eles decidiram estar na comunhão do outro, além daquele que lhes deu a vida. Amém, irmãos? E ali entraram muitas coisas que não estavam lá na perfeição de Deus quando Ele criou as coisas. E você pode perguntar, naquela época, onde estava essa Bíblia como manual para o homem, para que ele não pudesse pecar? Você vai perceber de que o manual estava dentro do coração do homem. Deus plantou a Bíblia no coração do homem. E outra só coisa mais interessante. Diz que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Deus se fez carne. Você vai perceber de que Deus andava sempre com o ser humano. A palavra de Deus sempre estava com o homem. Deus disse, não coma. Amém, irmãos? O homem não tinha o livro. Tinha a própria essência do livro em pessoa. Deus estava ali com ele. O autor da vida estava ali com ele. Hoje você tem a palavra em escrituras, as palavras escritas. Mas Adão e Eva tiveram as palavras em pessoa. Deus estava ali. A própria palavra. A lhes instruir como é que deveriam viver. É por essa razão que o salmista ele percebeu e ele nos escreveu o seguinte, no livro de Salmos 119, versículo 105, que a palavra de Deus é a lâmpada para os seus caminhos, porque a Bíblia é que ilumina o caminho do homem, é que ilumina a vida de um ser humano. Além disso, também o apóstolo Paulo, ele compreendeu e escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, que a Bíblia corrige os nossos erros. Hoje, que já o pecado entrou no mundo, a Bíblia corrige os erros do homem e faz com que o homem de Deus seja um homem perfeito, perfeitamente para a vontade, para fazer as boas obras. Amém, irmãos? Para fazer as boas obras. Para ver uma vida boa, feliz. Está lá. O que nós precisamos entender aqui nessa palavra? O manual da vida, que é a Bíblia, ensina como é que nós devemos viver. E a mesma revela a Jesus Cristo. Para dizer que, para nós podermos entender o sentido da vida, nos será impossível se quisermos fazer isto longe de Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós estivéssemos em comunhão com Ele. Então quando você se afasta dEle, além de ter a vida, você vai ter o quê? A morte. Já não existe o verdadeiro sentido da vida quando estamos longe de Deus. Não existe. Longe de Deus apenas é um inferno. O que é inferno? É sofrimento. É dores, tristezas, males. E a pergunta que não quero calar é, para nós todos que estamos aqui, até quando vamos perceber isso? De que longe de Deus não existe vida. Que para nós termos uma vida plena e feliz, para podermos entender o sentido da vida, precisamos de andarmos em comunhão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem todas as instruções de como um ser humano deve trilhar, como deve viver. Vamos lá percebermos uma coisa muito importante, meus amados irmãos. Um GPS desligado não perde a capacidade de indicar o caminho correto. Amém, irmãos? Quando um GPS, você desliga GPS, o GPS não é que perdeu a capacidade de indicar o caminho. Mas o que acontece?
O motorista é quem se perde porque ele decide não seguir. A Bíblia é esta. É o manual. Quando você fecha a Bíblia, eu não quero seguir isso aqui, não é a Bíblia que perdeu a capacidade de dirigir você. Você que vai se perder porque decidiu não fazer o quê? Não seguir. Não é porque Deus parou de guiar o ser humano. O homem é que parou de querer ser guiado por Deus. O homem é que ainda deseja fazer o quê? Se aventurar. Ainda não entendeu de que, enquanto eu manter a minha Bíblia fechada, enquanto eu manter meu coração fechado, eu estou a me perder. Enquanto não percebermos isso, vamos continuar perdidos. Mas quando nós abrirmos a Bíblia em nossos corações, vamos podermos perceber de que o GPS da vida é a Bíblia. Amém, irmãos? Porque é nela que contém as palavras do nosso Salvador. Então, a Bíblia fechada significa que nós queremos nos perder. É por isso que temos que meditarmos sempre na Bíblia e buscarmos nela qual é a vontade do Pai. Sabe, é uma pergunta muito interessante que nós temos que nos fazer logo ao amanhecer. Se possível, às 4, às 5, a hora que você vai acordar. Abrir a Bíblia. Até primeiro você ore e pergunte: Pai, o que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje? Porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Sim, o que o Senhor quer que eu faça? E deixa que Ele te revele na sua palavra. Poderíamos perguntar: quantas vezes por semana nós abrimos a Bíblia para meditarmos, para lermos? O fato de você conhecer o GPS não significa que você está em direção correta. Amém, irmãos? Enquanto você não seguir o próprio GPS, tem que seguir. Isso mostra que você conhece. O que acontece quando abandonamos este manual? Quando nós abandonamos esse manual, o que acontece? Provérbios 14, versículo 12. Declara-nos o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A primeira coisa que acontece, meus amados irmãos, quando nós abandonamos o manual de Deus, é que nós passamos a seguir nossos próprios desejos. Se você começa a seguir seus próprios desejos, significa que você já deixou o manual. Porque o manual de Deus e os nossos desejos estão em guerra. Amém, irmãos? Estão em lados opostos. A sua vontade e a vontade de Deus que está descrita nas Sagradas Escrituras, há uma grande diferença. Nós precisamos nos alinhar ou alinharmos nossas vontades com as vontades de Deus. Então, sem Deus, nós passamos a seguir nossos próprios desejos. Então, você se pergunte hoje: tem seguido os seus próprios desejos? Se sim, logo você está abandonando o manual da vida. O que nos diz Isaías capítulo 57, versículo 20 e 21? Esse texto aqui vai nos dizer a outra coisa que acontece quando nós abandonamos esse manual. O que nos diz o Isaías 57, versículo 20 até 21? Alguém pode nos tomar leitura? Sim, sim. Diz o seguinte: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Quando nós abandonamos esse manual, perdemos completamente a paz. Amém, irmãos? E perdemos completamente a paz. Porque o pecado, às vezes, promete felicidade, mas depois, no final,
produz inquietação. A pessoa fica inquieta. A promessa do pecado é a felicidade, mas depois você fica inquieto, começa a se perguntar: mas qual é o sentido de viver? Por que eu estou aqui? Até às vezes amanhã, se anoitece, você se pergunta: eu, com um defunto, não há nenhuma diferença. A pessoa que morreu não fez nada hoje, eu também não fiz nada. Você praticamente fica inquieto. O vazio em si é porque nós já perdemos a comunhão com Deus. Amém, irmãos? O pecado vai nos fazer nós entender que nós perdemos já a comunhão com Deus. É por isso que não há mais felicidade. O pecado, meus amados irmãos, separa o homem do seu Criador. Isaías 59, versículo 2, nos esclarece isso. Não é porque o Deus já parou de agir, mas os nossos pecados é que criam divisão entre nós e o nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, quando nós abandonamos esse manual, acontecem essas coisas que nós acabamos de ouvir. E quais são as consequências subsequentes? Temos famílias destruídas, temos vícios, violências, medo e vazio espiritual. Precisamos vencer todas essas coisas aqui. Tudo isso é consequência de viver uma vida distante de Deus. Quando uma pessoa está perto de Deus, perde o medo, perde os vícios, a violência, e famílias destruídas voltam a se reconstruir. Quando decidimos nos agarrarmos à fé em Deus, inclusive também na sua palavra. Quando Jesus Cristo falou aquilo que nós lemos no princípio da palavra, para que a minha felicidade esteja em vós e em abundância, completa, plena, é porque Ele é o autor da vida. Amém, irmãos? Jesus veio para restaurar o propósito da vida. Ele veio para restaurar, porque a vida já estava perdida. Quando Adão e Eva caíram no pecado, o sentido da vida parecia que já se perdeu, porque já o homem começou a perceber que era feliz longe de Deus, enquanto na verdade não. O final era o quê? Era a morte, porque o pecado, irmãos, promete uma felicidade temporária. Nos engana com uma felicidade temporária, mas depois no final o que vai nos levar é o quê? É até a morte. E as pessoas não enxergam isso. Eles vivem no pecado e são felizes, pensam que estão bem. Por quê? Porque o pecado lhes engana com uma felicidade temporária. E vão descobrir, vão despertar, já estão onde? Na cova. E a pessoa começa a se perguntar: mas como? Se eu era bem, era feliz, era completo, mas o pecado é que te completava, meu irmão. O caminho da perdição, da morte, é que te completava, minha irmã. Você precisa acordar enquanto ainda há tempo. Pegue a Bíblia, medite. Será que eu estou a fazer a minha vida diária? Se assemelha com a vida que Deus me deu quando me criou? Se assemelha com o manual da vida? Sim ou não? Se a Bíblia diz que isto é não, é não. E as pessoas até se enganam. Cristo já me perdoou, já me lavou, então já posso viver de qualquer... Não, irmãos. O fato de Jesus Cristo ter pagado o preço por nós na cruz não era para que nós vivêssemos uma vida de pecado. Não. Cristo nos salvou dos pecados para nós vivermos nesses mesmos pecados livremente. Ele nos salvou para que nós pudéssemos ter o quê? Uma felicidade, termos uma vida nova nele. Não vivermos mais distante dele. Jesus Cristo, ele veio para restaurar a vida. E nós só poderemos ter essa felicidade dele se estivermos em comunhão com ele. Então você se pergunte: será que o que eu estou a fazer hoje me coloca em comunhão com meu Deus? Sim ou não? Se não, então essa felicidade que você tem não é uma felicidade que vem de Cristo. E nós vamos perceber quando é que se diz que então alguém tem uma felicidade que vem de Cristo. Amém, irmãos? Ele declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não passar por mim. Jesus não veio apenas para nos levar ao céu. Não podemos nos enganar com essa palavra.
Jesus não veio apenas para nos levar ao céu. Ele veio restaurar nossa comunhão com Deus e nos ensinar novamente a viver. A vida que Cristo estava a levar, estava a ensinar ao ser humano como é que ele deveria fazer o quê? Viver, obedecendo ao seu Pai. E nós também temos que obedecermos a Ele. Eu poderia perguntar, quem está dirigindo a sua vida? Você consulta o manual de Deus todos os dias? Sua felicidade depende das circunstâncias ou da presença de Cristo? É aqui onde já entra uma pergunta muito importante. É possível sermos felizes mesmo estando nós aflitos? É possível nós sermos felizes mesmo quando tudo vai mal? Sim, é possível. Amém, irmãos? Quando nós estivermos em Cristo. Porque a felicidade que vem de Cristo, irmãos, não depende das circunstâncias. Amém, irmãos? Só de Cristo estar lá presente na nossa vida. A felicidade dele estará em nós. Para que tenham a minha felicidade e a tenham em plenitude. É por isso que o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz que tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Amém, irmãos? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Ele diz que, repito, tenham alegria. Filipenses 4, 4, nova tradução. A alegria verdadeira nós já teremos se estarmos unidos com o Senhor. Porque a nossa vida só fará sentido quando nós estivermos com Deus. Sem Deus não faz sentido a nossa vida. E para nós sabermos essa vida para com Deus, nós encontraremos aonde? Na sua palavra, porque é lá onde Ele nos deixou tudo. Mesmo o ser humano passando por momentos difíceis, é possível viver uma vida feliz com Deus. É por isso que Jesus Cristo disse assim no livro de João 14, 27. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Amém, irmãos? Uma paz que o mundo não pode dar nem pode tirar. Tudo que pode acontecer na sua vida ao seu redor não vai te roubar essa paz, essa felicidade. É por isso que ele diz assim: eu tenho vos dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? João 16, 33. Ele nos dá a paz, mesmo sabendo que teremos lutas neste mundo. Por quê? Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Cristo ou da sua ausência. Quando Cristo sai da nossa vida, irmãos, ali já é onde se perde completamente o sentido da vida. É ali onde, na verdade, já não existe uma felicidade. Mas com Cristo, nós temos a felicidade. Josué capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte. Podemos abrir? Josué capítulo 1, versículo 8. Vou ler aqui, diz o seguinte. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém, irmãos? Para você poder se conduzir, para que você possa prosperar no teu caminho, o que você precisa fazer? Primeira coisa, não deve se apartar do livro do Senhor. Amém, irmãos? Da palavra de Deus. Não pode se apartar da lei do Senhor. E deves meditar dia e noite, irmãos. Dia e noite você deve meditar. E também quando você estiver a meditar, deves também analisar se você está a cumprir em conformidade com o que lá está escrito. Se você fazer essas três coisas, a primeira, não se afastar da Bíblia. A segunda, meditar de dia e de noite. A terceira, e ter cuidado para obedecer tudo que está lá. Irmãos, diz que a sua vida vai prosperar. O teu caminho vai prosperar.
E você vai se conduzir prudentemente. Por causa do quê? As palavras do Senhor estarão em ti. O manual da vida estará onde? Estará contigo. Quando nos afastamos da Bíblia, não estamos apenas abandonando um livro. Não. Estamos rejeitando a direção do Criador. Amém, irmãos? Quando nós nos afastamos da Bíblia, não estamos a nos afastar de um livro qualquer, mas estamos a rejeitar a direção do Criador. Como nós ouvimos no princípio. Quando você vai comprar um aparelho, quando você não segue as instruções, o aparelho dura, irmãos? Não. Por isso a minha vida está muito curta agora. De uma vida eterna, para nem chegar nos 50 será um problema. Toda a vida sem a direção divina termina em sofrimento. Mas quando voltamos para Cristo e para a sua palavra, encontramos novamente o caminho, a paz e a verdadeira felicidade. O mundo oferece prazeres passageiros, mas apenas Cristo oferece uma alegria completa e uma vida abundante. Irmãos, uma felicidade passageira e uma felicidade completa com uma vida abundante. Somente Cristo é que oferece essa vida. Jesus deseja que a alegria dele esteja em nós e que a nossa alegria seja completa. Hoje é o momento de voltarmos ao manual da vida, obedecer à palavra de Deus e caminharmos com Cristo. A Bíblia não é um livro de regras para tirar a nossa felicidade. Não, às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é esse livro. Não. Mas a Bíblia é o manual dado pelo Criador para ensinar o ser humano a viver a verdadeira felicidade. Vamos voltarmos a meditar. Vamos voltar a orar. Vamos voltarmos para Deus. Porque é lá onde nós teremos a verdadeira felicidade e a verdadeira vida. Podemos olhar, irmãos, para o mundo. Muitos jovens estão a perecer, estão a morrer, sem Deus. Tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Pessoas estão marcadas pelas dores e sofrimentos deste mundo. E você se pergunta, mas por quê? Uma das vezes é por não ter o conhecimento deste manual, ou às vezes é por negligenciarem o próprio manual. Quando saímos de Deus, nos perdemos, mas quando decidimos voltar, irmãos, voltamos novamente a encontrarmos o propósito da vida. Então cabe a nós, hoje, voltarmos para o nosso bom Pai. Voltarmos a termos uma vida plena em Cristo Jesus. Porque somente nele é que nós poderemos termos essa vida plena. Uma coisa muito importante que nós precisamos saber e estarmos cientes é de que Deus nos ama muito. Ele nos deixou este manual. O sentido da vida está aqui. Não se pergunte mais, não se torture. Porque Deus me criou para me levar neste mundo para eu sofrer. Não, irmão. Você só simplesmente está a deixar de seguir o manual que Ele nos deixou. Quem está no Senhor, irmãos, mesmo que sofra, nunca perde a paz. Sempre vai estar feliz, alegre. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo com tudo que ele estava a sofrer, a sua felicidade, a sua vida, não era limitada às circunstâncias, não. Porque ele sabia o porquê que ele estava a sofrer. Amém, irmãos? Ele sabia que esse sofrimento é momentâneo, não se compara com aquilo que eu vou ganhar quando Cristo voltar. E nós temos que olhar para isto. De que se estou a sofrer, qual é a causa real do meu sofrimento? É por causa do Cristo? Então, isso aqui que estou a passar não se compara com aquilo que eu hei de ganhar. Amém, irmãos? E você tem uma tranquilidade, uma paz tão completa, tão perfeita que o mundo não pode compreender. Até as pessoas podem te afligir, te perseguirem, te torturar, fazer o que quiserem.
mas não pode roubar a paz que está em você. Por quê? Porque a sua paz não depende daquilo que você está passando naquele momento, mas depende de Cristo que está dentro do seu coração. Que o Senhor nos ajude bastante e amplie essa mensagem nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.